eu sou a Jéssica e hoje eu vim falar com vocês sobre o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Bom, esse livro, ele conta uma história muito importante e por isso, sem dúvida, ele é um dos meus livros favoritos e é por isso que eu vou falar sobre ele com vocês. Bom, nesse livro, a autora trata de um assunto muito polêmico, assim, digamos. Ela vai falar sobre violência doméstica. E o mais importante, e o que mais me atraiu e mais me chamou a atenção nessa história, é que ela fala com bastante propriedade sobre o assunto, até porque no final do agradecimento ela explica que ela passou por isso, que ela também veio de um lar problemático, onde havia violência, onde a mãe dela sofria violência doméstica também. Então, a autora consegue construir esse texto com muita propriedade, de uma forma em que você consegue se colocar muito no lugar da protagonista, de verdade. E aí você consegue entender um pouco do porquê uma mulher que sofre violência, ela muitas vezes não sai de casa, não larga o marido, e é uma coisa que até mesmo eu me questionava muito, porque a gente pensa que hoje a mulher ela pode fazer tudo que ela quiser e ela tem total autonomia para isso, e por que muitas vezes ela continua com um agressor. E nesse livro ela explica, ela constrói uma história de uma forma com que você, em alguns momentos eu mesma me peguei questionando, mas por que ela não dá mais uma chance pra ele? Porque realmente a história te prende muito. Ela constrói uma história de amor muito bonita, na verdade um triângulo amoroso, talvez, enfim. Então, o livro ele vai contar a história da Lily Bloom, que é uma jovem. No começo do livro ela já começa no enterro do pai dela. Ele faleceu e aí ela tem que fazer um discurso sobre o pai dela no velório. Entretanto, a mãe dela pede que ela fale coisas boas, coisas que ela se lembre que foram boas do pai dela. E esse discurso acaba sendo muito polêmico porque ela não acaba conseguindo lembrar de nada bom que o pai dela fez por ela ou pela mãe dela. Então ela acaba não dizendo nada. E aí ela se sente muito, não culpada, mas ela sente essa carga muito forte, talvez por ter envergonhado a mãe dela. Então ela sai desse enterro e ela vai até um prédio, onde ela fica no terraço, porque ela diz que gosta de ver a cidade do alto. E lá em cima ela conhece o Riley, que é um neurocirurgião que está fazendo residência, que é um cara lindo, maravilhoso, ambicioso, e que pensa muito em não ter um relacionamento sério para conseguir se dedicar à profissão dele de neurocirurgião. E aí eles começam a interagir, acabam ficando ali, só que eles não se veem mais, eles não se veem mais porque eles não se conheciam mesmo. Eles vão para lugares diferentes, lugares distantes, e aí depois, com o decorrer da história, eles se reencontram e aí começa uma grande história de amor. Só que antes disso, durante o texto, a autora vai mostrando pra gente o que a Lily passava no lar dela quando ela via as agressões que a mãe dela sofria. E o livro todo, ela culpa a mãe dela, ela tem um sentimento de raiva muito grande pelo pai, e ela acaba culpando muito a mãe por não ter fugido de casa, por não ter saído. E ao mesmo tempo, ela coloca um contraponto pra gente, dizendo os motivos pelos quais a mãe dela não saía, pela dependência mesmo que ela tinha do pai dela. Só que aí, mesmo assim, a Lily acredita que a mãe dela é muito culpada por nunca ter denunciado o pai, por ter sofrido tantas agressões, por ter deixado a filha, né, no caso ela, presenciar tanta coisa ruim e não ter feito nada. Então, durante todo o texto, a Lily ela acaba carregando uma culpa muito grande, se sentindo muito culpada e culpando a mãe. Só que aí ela continua vivendo, começa um relacionamento. E aí ela vai, com isso, ela começa a talvez entender um pouco a mãe dela. E aí ela começa a passar por situações muito parecidas e ela sempre dizia pra si mesma que ela nunca faria o que a mãe dela fez. Ela nunca viveria em um lar onde ela era tratada da mesma forma que a mãe dela.
Só que começa a acontecer com ela isso sim. E aí você começa a entender por que uma mulher realmente não sai de casa quando ela tá no relacionamento perfeito e quando tudo desmorona. Porque ela começa a ficar muito confusa e a colocar essa questão de por que eu não tô saindo de casa, por que eu estou aceitando sofrer isso, e é quando ela começa a entender a mãe. Então, esse livro é muito interessante mesmo, eu recomendo muito, muito, muito a leitura dele, principalmente para quem tem uma barreira realmente de entender o que uma mulher que sofre agressão passa em casa. Eu realmente não tinha essa visão. E a autora, como eu disse, ela tem muita propriedade para dizer. Ela trata realmente já de alguns assuntos polêmicos, mas esse é o primeiro livro que eu li dela e eu fiquei realmente muito apaixonada. Eu acho que vale muito a leitura. E a leitura é muito fluida, muito leve. Tipo, o livro ele tem... Deixa eu ver aqui. Tem 366 páginas no total, só que você consegue ler isso aqui em uma semana tranquilamente, porque realmente a leitura te prende muito e você fica realmente se colocando muito no lugar dessa protagonista. Então é isso, tá, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.